Hoje eu falarei sobre o poder da ingratidão. Exatamente isso que você ouviu. Muito se fala, né, sobre o poder da gratidão. Mas esse poder da ingratidão, na realidade, é sobre reclamação, tá? E eu vou deixar também um exercício bem simples, que toda vez que você for reclamar, você usa esse exercício para mudar o hábito e também para melhorar a sua vibração, certo? Olha, nós sabemos, né, que muitas pessoas nascem em ambiente hostis. Infelizmente, elas acabam trazendo para a vida adulta esse padrão mental de reclamar. Isso se torna um hábito, né? E não é nada agradável, certo? Eu tinha esse hábito, melhorei bastante, tá? Não estou dizendo que eu estou 100%, pois eu ainda estou no processo de evolução. Eu acredito que é um dos motivos que nós estamos aqui no planeta Terra, certo? A gente tem que se conscientizar e melhorar a cada dia. E muitas pessoas acabam desenvolvendo a síndrome da hiena rádio. Quem é da minha época vai saber o que eu estou falando, né? Que é o desenho animado Lip e Raj. Pessoal, ela vive, no desenho animado ela vive dizendo ou dia, ou hora, ou céus, ou azar, então vive reclamando. Essa síndrome é uma expressão popular que descreve um estado mental caracterizado pelo pessimismo. Quantas pessoas eu já ouvi falar reclamando, né, que tem contas a pagar, que tem que pagar a conta de luz, que tem que pagar a prestação do carro. Mas se você está pagando a conta de luz é porque você passou o mês inteiro usufruindo dessa energia, concorda? Agora você não quer mais pagar a conta de energia, então manda cortar a sua energia, simples assim. Outra coisa também em relação à casa, né? Reclama que tem casa para arrumar, que a casa está uma bagunça. Se está uma bagunça, é porque tem crianças dentro, né? Tem adultos, você não está morando sozinho, ou você tem uma casa que você não está morando na rua, certo? Olha quantas bênçãos, né, que a gente tem e a gente prefere colocar o foco no negativo. E quanto mais a gente reclama, como os especialistas falam, reclamar significa clamar duas vezes. Quanto mais você coloca o foco naquilo, infelizmente você vai atrair situações parecidas. É assim que funciona, porque nós somos um imã, né? Nesse momento, quantas pessoas estão passando fome por aí afora, não é verdade? Outra coisa, pensa bem, quantas pessoas que são sequestradas e estão em cárcere privados, mulheres principalmente, né, servindo de escrava sexual. Pessoal, tem muita situação delicada por aí afora que a gente nem imagina, né? Se você está me assistindo nesse momento, é que você tem no mínimo um celular em mãos. Você tem uma internet, eu acredito que você não está despida, né? Ou despido, tem uma roupa para vestir, tem um teto para morar, por mais que esse teto não seja seu, certo? Então a gente precisa colocar o foco no que a gente tem e tirar o foco daquilo que a gente não tem, porque a gente só piora a situação. Esses dias, um vizinho estava comentando de uma senhora que tinha uma casa em um bairro mais afastado, né? E ela tinha muita vontade de comprar uma casa no centro da cidade. Só que ela reclamava demais sobre essa casa. Ela infernizava o marido. Ela queria que vendesse essa casa para comprar uma casa no centro. Ela desenvolveu essa síndrome aí da hiena rádio que eu acabei de falar para você. Pessoal, e ele realmente vendeu a casa e comprou uma no centro da cidade. E o que acontece? Houve um assalto com o tempo depois e ela ficou desesperada, né? Ela queria comprar no condomínio fechado. Começou a infernizar, vivia reclamando. E aí, mais uma vez, o marido vai e vende a casa por conta disso. E ele compra uma casa no condomínio fechado. Depois que ele paga a casa e tudo mais, né? Quando resolve mudar, descobriu que esse rapaz que tinha vendido a casa para ele, tinha vendido a casa para mais 3 pessoas. Aliás, para mais 2 pessoas. Ele teria sido o terceiro. Imagina, né? Então o cara enrolou as pessoas, né? Fugiu com o dinheiro e ele simplesmente perdeu o dinheiro da casa. Hoje eles moram de aluguel. Veja como é ruim reclamar. Olha a situação que essa mulher trouxe para a vida deles, né?
Eu acredito que se ela tivesse conhecido Olavo Bilac na época, ela não teria feito essa bobagem, certo? Provavelmente você já ouviu a história de Olavo Bilac, né, do anúncio da casa. Eu não sei se essa história é real, tá? Mas a história é o seguinte, que um amigo dele estava desesperado querendo vender uma propriedade e pediu para o poeta Olavo Bilac redigir o anúncio. Por quê? Porque ele ia usar palavras bonitas e com isso ele venderia a sua propriedade com muito mais facilidade. E aí, olha o que Olavo Bilac escreveu. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso alvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Bom, esse amigo do Olavo Bilac resolveu vender essa propriedade porque ele estava desanimado, falou que estava sentindo dores de cabeça por conta disso, que essa propriedade só estava trazendo despesa, né? Por isso que ele resolveu vender. E alguns meses depois, o Olavo Bilac reencontrou esse amigo e perguntou, e aí, já conseguiu vender a propriedade? E olha o que ele respondeu. Meu amigo, depois que eu li aquele anúncio, sinceramente, eu percebi que eu tinha uma obra-prima em minhas mãos. Eu tinha uma maravilha e não percebia. E olha a frase que ele falou para Olavo Bilac. Algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Pois é, se essa senhora tivesse conversado com Olavo Bilac ou tivesse olhado essa casa com o olhar da gratidão, nada disso teria acontecido, não é verdade? Bom, e qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É se conscientizar, né, que a ingratidão, a reclamação só traz consequências desastrosas. E o segundo passo que você precisa fazer é, toda vez que você for reclamar de algo, você usa essa frase. No caso dessa senhora, o que ela poderia fazer? Seria tão bom se a gente conseguisse uma casa no centro da cidade. Então, essa frase seria tão bom, você pode usar em vários momentos, em várias situações. Perceba a diferença? Outro exemplo, seria tão bom se eu conseguisse mais dinheiro para pagar essas contas com mais facilidade, né? Seria tão bom se as pessoas da minha casa não bagunçassem tanto, né? Ou seria tão bom se essas pessoas que moram na minha casa tivessem mais consciência e arrumassem a casa sempre que bagunçar. Olha como acaba ficando até mais gostoso, né? É dessa forma que você alcança uma expectativa menos resistente e isso se tornará um hábito na sua vida. E, consequentemente, a sua vibração vai melhorando aos poucos. Ao abraçarmos o poder da gratidão, nós abrimos portas para uma vida plena, feliz e mais significativa. Agradeço desde já pela atenção.